certinho. Ok, estamos gravando agora. Então tá. Como vocês sabem, a gente está usando a metodologia. O nome da revista e o nome da metodologia é letra 7. Então, nós vamos ter aí algumas etapas e que nós vamos usar ao longo do processo. A ideia de ter uma metodologia específica para isso é justamente a gente. Deixa eu desligar para não ficar tão carregado para vocês. A gente ter um processo mais claro, né? A gente conseguir fazer as coisas com mais clareza, com mais atenção. A aula passada foi o público-alvo, as questões relacionadas ao público-alvo. Vou passar bem rapidinho aqui, né? Então, é bem importante isso aqui, porque às vezes a gente essa diferenciação aqui do designer artesão e do designer legislador. Que às vezes a gente imagina que o nosso projeto ele vai ser executado por um outro designer, por outra pessoa que tem a mesma experiência que a gente. Não é bem assim, certo? O design editorial ele é muito feito em parceria, então ele muitas vezes a gente vai ser muito mais um cara que dita as regras do que um cara que executa de fato. Então eu vi que alguns de vocês mandaram, eu queria só reforçar algumas coisas. Primeiro é relacionado a própria construção do público, e outra é uma dica que me falhou na aula passada, foi mal, mas que é legal a gente fazer. Primeiro, então, a gente tem que cuidar, vamos fazer aqui, quando a gente fizer a construção do público, é legal colocar o público demográfico no sentido de que imediatamente a gente está, e daí vocês podem discutir isso depois, quando a gente for chamar grupo a grupo, né? Mas inicialmente a gente está atendendo Criciúma e região apenas, tá? Então, a não ser que vocês vão reposicionar isso e tem um argumento para isso, ele é tão pessoas assim, assim, assado de Criciúma e região, tá? Para a gente ter uma clareza a respeito do que do que vai ser feito de fato, né? Para a gente não, às vezes, não viajar na maionese. E ampliar um pouquinho mais esse público conceito, tá? Não só dizer o que ele é. Ele é um cara ligado à arte, assim, assado, mas aliás, não é só isso, né? Pessoas ligadas à arte, mas explicar um pouco esse contexto e o que eu queria vou botar aqui também a questão das preferências e a dica e a sugestão que eu dou, eu vou escrever aqui, é a criação de personas ou proto-personas. Personas, se vocês têm informações de fato a respeito do público, proto-persona se vocês estão supondo, né? Não sabem ainda muito bem qual é o público e tal. Então, supondo, aí é a proto-persona. Essa é a dica da noite de hoje em relação às questões das aulas passadas. Hoje, a gente vai discutir mais fortemente o conceito editorial. O conceito editorial, ele... Ô, Rafael, nós estamos tudo te ouvindo, velho. Não que não possa, mas, né? Aí... Tá me ouvindo? Esse que foi o fato, né? Mas não tem problema. Maria Eduarda entrou, bem-vinda. Então, deixa eu só voltar rapidinho. O público, a gente vai rever ao longo... Nós ali do Lodge vamos ter que rever um pouco esse diagrama, porque o público não vem primeiro que o conceito editorial, eles vêm meio juntos, então a gente vai mexer aqui. Mas é uma outra abordagem. O público é mais quem vai ler e quem vai atingir. O conceito editorial ele vai trazer informações muito mais relacionadas à parte interna
da organização e da própria revista, enfim, né? Então, ela tem conceito editorial, ele é composto por 3 subcomponentes: a missão editorial, o nome ou o logotipo da publicação e a fórmula editorial. Tá? A missão editorial é, segundo a Fátima, não botei a referência ali, foi mal, mas ela é a autora do negócio, é o fio condutor que mantém o editorial nos trilhos, mantém a publicação, mantém o produto nos trilhos. É um guia ao longo da publicação. Tá? Ela vai ser usada... deixa eu voltar para o nosso diagrama bem rapidão. Ela vai ser usada nos diversos processos de edição que vão acontecer ao longo da vida útil desse projeto gráfico e desse produto editorial. Certo? Então, ele não é um produto que vai acabar, não é uma ideia que vai acabar de uma hora para outra, mas ela tem uma certa perenidade. Ela é uma coisa que é definida para continuar durante muito tempo depois. Tá? Por isso que ela é o fio condutor que mantém a editorial nos trilhos e é um guia, porque ela é uma ideia que vai levar para o desenvolvimento de tudo que vem depois. Ela se aproxima um pouco da ideia de propósito lá da gestão de marca, se aproxima do DNA de marca também, mas aqui a gente usa mais sob o ponto de vista editorial mesmo. E como ela mesma diz, a autora diz, né, a missão clara evita correções e mudanças de rumo que em geral vão custar tempo, dinheiro e desgaste das pessoas envolvidas. Isso porque, né, quando a gente tem um autor, que eu não vou lembrar, ele falou isso numa palestra, mas eu achei muito legal. Ele disse que grandes corporações são transatlânticos e pequenas corporações são lanchas. Quando você está trabalhando para uma pequena corporação, ou seja, para uma corporação que tem tamanho de uma lancha, a mudança de rumo é tranquila, é que nem uma lancha, né? Virou, sei lá, não é guidão, é aquele negócio ali e vai para outro lado e beleza. Porque tudo é mais enxuto, né? Tudo é mais prático. Né? Imagina então que vocês estão trabalhando, como já aconteceu com alunos aqui na SAR, trabalhando numa uma empresa que presta assessoria de imprensa e tal, e faz várias publicações para várias empresas. É um pouquinho mais tranquilo. Se tiver que mudar alguma coisa, ela acontece sob um ponto de vista um pouco menor. Uma empresa, vamos dizer, depois nós vamos ver uns exemplos ali, mas uma empresa, uma marca do tamanho da Veja, por exemplo, se ela for mudar o posicionamento, ela vai sofrer uma série de questões, se for mudar de uma hora para outra, né? Ela vai sofrer em relação ao público que está relacionado a ela, né? As pessoas que estavam confiando naquele conteúdo vai ter algum tipo de mudança de paradigma. Um exemplo não legal, mas um exemplo que a gente vive nos dias atuais é das empresas as empresas de comunicação que foram vistas ou assumiram um lado político, né? Então é uma empresa que é esquerdista, ou é uma empresa que é direitista, ou é isso e aquilo. Se uma mudar um pouco de lado, eu digo um pouco, é um pouco mesmo, ela perde muitos leitores, ela perde a conexão com o público, com a construção de tempos que ela já tinha feito. E daí isso implica também mudança em patrocínio, que implica em mudança em dinheiro, e implica em mudança na equipe de redação e na equipe de design. E isso tudo custa tempo, dinheiro e desgasta as pessoas, desgasta a marca de uma maneira geral. Então a missão editorial, ela precisa ser muito clara e ela, em geral, não vai mudar muito ou não vai mudar ao longo do tempo at all. Assim. Ela vai continuar sempre a mesma para que cada vez mais se atraia o público que quer atingir
e se consiga ganhar maturidade em diversos aspectos. A disciplina aqui de design editorial, a gente fala de conceitos relacionados a jornais, revistas e tal, mas nós estamos falando do mercado de conteúdo, tá? Então isso se aplica a sites de conteúdo, isso se aplica a portais do YouTube, não são portais, mas canais do YouTube, se aplica a todos aqueles que estão distribuindo de alguma maneira conteúdo, como a gente já viu na aula lá, né? A gente vai falar de jornal e revista, porque ela tem uma pegada gráfica um pouco melhor, e nos interessa mais. Mas em relação à missão editorial e a esses elementos mais de planejamento editorial, tudo isso vai ser aplicado e pode ser aplicado se vocês forem trabalhar em qualquer área ligada à geração de conteúdo. E também vocês podem e devem usar se vocês forem abrir, né? Vai abrir um blog, vai abrir um site, vai abrir alguma coisa, pode usar tranquilamente esses conceitos todos. Então, a missão é uma coisa que é definida, que é pensada, relacionando com o público, relacionada com o público, e que a partir dali a partir do momento que ela é definida, em teoria, não é interessante que se mude. De novo, agora estou lembrando algumas outras coisas, né? Quando você começa a gerar conteúdo e você vai atrair um determinado público de um lado, mas você também vai começar a qualificar a equipe de outro. Então você vai ter, por exemplo, uma equipe que é altamente especializada, pode ter uma equipe altamente especializada em esporte, por exemplo, e uma abordagem muito específica dentro do esporte. Se mudar de uma hora para outra, ou se tentar mudar a missão de algum jeito, você perde esse investimento. Você perde esse investimento em pessoas, em conteúdo, em relacionamento. Então, de novo, gera um custo, né, de tempo, dinheiro e desgaste das pessoas envolvidas. Certo? Então, isso tudo em relação à missão editorial. O nome logotipo é mais. Vocês vão ver com mais calma na disciplina de. Vocês vão ter uma disciplina de gestão de marca, então vou ver isso com mais calma. Mas existe um trabalho bem grande relacionado à criação do próprio nome da publicação. O nome ele tem que ser altamente representativo do nicho que você quer atender, ele tem que ser atraente, tem que ser fácil de entender pelo público que você quer atrair. Ele tem que funcionar sonoramente também, então tem que ser fácil de falar, ele tem que. Não pode ter muitas cacofonias, aquelas coisas estranhas, né? Ele, ele precisa de. E em termos de visual, ele precisa também representar visualmente a publicação e está atrelada a essa missão editorial, né? A esse norte da publicação, a esse objetivo final que a publicação tem. Tá? E o terceiro é a fórmula editorial, que diz respeito à organização interna, tanto da publicação quanto da equipe, e tem a ver com a missão e tem a ver com o público da publicação. Eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente dar uma olhada brevemente e entender um pouco esses três elementos aqui. Tá, eles estão em ordem. Então aqui na parte de cima vai ter sempre a missão editorial, o logotipo e aqui não são todas não é a fórmula em si, mas são alguns exemplos, certo? Então, esse aqui eu tirei do Media Kit da Quatro Rodas, que é um produto, é uma publicação também. É a publicação da publicação. É um documento que você entrega para futuros investidores, para pessoas interessadas na tua publicação, e que vai mostrar para eles as principais características da publicação, incluindo o público, vai mostrar a missão, vai mostrar as editorias, os diferenciais, é bem legal ter um Media Kit.
Depois a gente vai fazer um exercício disso. Mas de qualquer forma, a missão. Para eles, a quatro rodas é para quem não consegue viver sem carro. Vejam que não é um, como é que eu vou dizer para vocês? Não precisa ser uma coisa chata, assim, uma coisa de mercado mesmo. Ser a melhor revista sobre carros do mercado nacional. Não é bem isso. Ela tem muito mais a ver com uma visão do grupo ali, uma visão da própria publicação a respeito do que eles pretendem fazer ou não. Então, para quem não consegue viver sem carro, já indica, né, que é um público bem aficionado, então é um nicho bastante específico, assim, não é uma publicação balaião, e implica já também num tipo de equipe editorial, né? Então, se é para quem não consegue viver sem carro, eu preciso de pessoas que vão escrever e que vão tratar do assunto com paixão, com amor, né? Que vão gostar disso tudo. O logo é esse, né? Ele é um quadrinho, para quem não viu, quadrinho. Lembra um pouco os grids, né? Aquele, não o grid nosso do editorial, mas o grid de largada, o grid de chegada, esse tipo de coisa. Meio inclinadinho para dar ideia de dinamismo, vermelhão, porque é intenso, né? Tudo isso tem a ver com a missão, talvez. E a quatro rodas, eu estou sugerindo aqui, né? A gente não sabe muito bem, mas a fórmula editorial é basicamente a organização interna da publicação e as editorias que ela vai ter. Então eu não fui atrás com muita ênfase nesse caso, mas poderia-se ter a editoria e a equipe de esporte ou esportivos, né? Que vai falar de carros esportivos, então ela vai ser uma equipe bastante focada nesse conteúdo de corridas, de rally, de stock car, esse tipo de coisa. Outra editoria e também talvez outra equipe de utilitários, né, que vai falar de desempenho, de dia a dia, vai falar né, da, de, como é que eu vou dizer? De, de caminhonetes e desse tipo de coisa. E uma equipe ou uma editoria de análise, né, de comparação, qual é o melhor em segurança, qual é o melhor em não sei o que e tal. E também tudo isso implica em uma equipe relacionada a isso. Certo? Então, missão, o que a gente sempre vai fazer, o que a publicação sempre vai fazer, logotipo, e editorias aqui é só para uma proposição, tá? Não tem não tem uma relação direta aqui. Mas sempre que eu for gerar um conteúdo, ou sempre que eu for pensar alguma coisa para quatro rodas, eu tenho que ter em mente que a missão é para quem não consegue viver sem carro. Então a pergunta que eu vou fazer é: esse conteúdo serve para quem não consegue viver sem carro? Esse conteúdo interessaria a quem não consegue viver sem carro? E essa é mais ou menos a pegada. O exercício agora inicial, rápido, é só para a gente pra não ficar só falando aqui, que eu detesto ficar só falando. É o seguinte, vocês têm uns 1 minuto para botar ali no chat um título de matéria que vocês acham que se encaixaria ali nessa missão da quatro rodas. Ou seja, é um título de matéria para quem não consegue viver sem carro. Deixa eu marcar aqui 1 minuto e meio. Vai lá. Agora. Tá vendo como tá todo mundo só com a janela aberta? Não, vou dar na cara de vocês de uma maneira. É difícil escrever quando eu não sei nada sobre carro. Muito bem. Pelo menos temos uma resposta, mas tá.
Pra ti eu vou te dar uma chance, mas nas outras não pode se escapar. Eu acho que estamos só eu e tu, Gabriela. Nossa, vou ficar muito puto. Ah, tá. Temos Maria Eduarda. Nem entendo de carro. Não, tá. Então tá. Pelo menos estou vendo que temos aqui 4, 5 pessoas existindo nesse chat. Vou passar então para uma que. Ah, beleza. Maria Luísa também. Vou passar para Vida Simples, que daí eu acho que daí todo mundo consegue propor, né? Então, a missão editorial da Vida Simples: trazer informações relevantes para quem está em busca de uma vida mais equilibrada. Tá? Essa é a missão, é o norte deles, é o que eles vão fazer pelo resto da vida deles. Uma coisa legal da missão editorial é que ela não pode acabar, certo? Então, por exemplo, como eu dei no exemplo ali da Quatro Rodas, que se você diz, eu quero ser a melhor revista de carro do Brasil, aí você ganha um prêmio nacional de revista de carro, daí tu fecha a empresa, aí tu fecha a marca porque você alcançou o seu objetivo. Mas você também tá aí, beleza. Então a missão ela tem que ser um norte eternamente. Então, trazer informações para quem está em busca de uma vida mais equilibrada. A não ser que você seja o próprio Dalai Lama, você vai precisar de informações para ter uma vida mais equilibrada e a Vida Simples vai estar sempre se entregando. As 3 editorias eu tirei do site deles, né? Como vocês sabem, o mercado editorial de revistas impressas tem sofrido bastante em função da digitalização, em função de questões de sustentabilidade mesmo, porque o mercado, o impresso, ele polui bastante. Tá a travasseira de áudio ou de vídeo, galera? Antes de eu retornar aqui. Que nada. De vídeo. Bom. Tá. Deixa eu só concluir, que daí eu vou fazer o seguinte, eu esqueci, mas farei agora, sem problema, disponibilizar para vocês o PDF, pelo menos vai dar para ir acompanhando o dá para ir acompanhando a parte visual, né? Aí o áudio vai ser complicado. Mas tô gravando também. Tá. Então, a, a missão editorial ela serve para qualquer tipo de conteúdo. Se daqui a pouco se acabar de vez o impresso, e isso é perfeitamente possível, ela vai para a internet, como já foi. E se acabar a internet, vai para o vídeo. Tá? Porque a missão editorial ela não está relacionada ao meio que ela vai usar. Ela está relacionada ao propósito, ao objetivo dela de uma forma mais ampla. Certo? Então, eu vou botar ali no chat um título para vocês entenderem mais ou menos da vida simples. Bom, deixa eu ver aqui o coisa do que nada, o Jair. Tá, vou postar ali para vocês. Mas, por exemplo, um título da vida simples seria como amenizar a ansiedade, certo? Eu só botei ele no chat para então seria uma matéria falando de ansiedade, como que a gente combate isso, quais são as raízes da ansiedade, esse tipo de coisa. De repente vem um infográfico, né? Todas essas questões.
Então peço gentilmente que vocês pensem também em uma... Deixa eu ver se eu indo e voltando, ele não melhora o vídeo aí de vocês. Tá? Então vai lá, um título para matérias que tenham a ver com a busca de uma vida mais equilibrada. Enquanto isso, eu vou salvar aqui o PDF para vocês. Foi mal, tinha esquecido. Como eu falei para vocês, foi bastante tenso hoje. Hoje quase foi tudo pau. Mandei ali no chat o documento, vou botar no WhatsApp também e depois vou botar no nosso repositório. Só um bagulho. Aê. Show, Vitória. Vocês são leitores da vida simples, né? Porque essas de Feng Shui é matéria carimbada. Assim. Exatamente. Então todas elas ajudam a ter uma. Tive que voltar do começo aqui, tá, galera? Vamos voltar aqui. Tá, tá, tá. Tá. Vou botar um ok. Só na Maria Eduarda, na Maria Luísa. Hello! Estão me ouvindo, né? Please. Diz que sim. Muito bem. Então, cara, deixa eu só fazer. Me digam uma coisa. Estão me ouvindo? Porque ele estava me dizendo aqui que o microfone está no mudo. Eu não sei. Ah, tá. Ah, fechou. Então tá para vocês aí, tanto no WhatsApp como no coisa, mas tá. Já estamos aqui pro finalzinho, tá? Dessa parte mais teórica, no caso. Então, a Veja, por exemplo. Gente, eu tô achando que é a minha internet.
porque tá até um sinalzinho ali meio esquisito no coisa. Então eu vou fazer o seguinte. Vou sair, vou entrar de novo. Oi? Eu tentei mandar ali o meu comentário sobre a matéria da Vida Simples, só que ele ainda não tá indo. Eu acho que é problema na internet. Tem problema se eu te enviar ali no WhatsApp? Talvez seja problema do Teams, eu já tive esse mesmo problema com alguns chats anteriores, em outras matérias. Sim, pode mandar. Bem de boa. Fechou, vou te mandar ali então, beleza? Beleza? Então, tá. Vou sair e entrar de novo para ver se melhora um pouco a situação aqui. Voltei. Vamos ver se melhora, pelo menos. Beleza. Tá gravando ainda. Então tá. Agora um pouquinho mais rápido. Então a Veja vai trazer informações relevantes para quem. Eu errei o da Veja. O da Veja é bem chato, tá? É trazer informações relevantes para quem quer melhorar a sua compreensão dos fatos e sua percepção do mundo e uma coisa bem louca assim. E daí as editorias são essas mesmo, Radar, Colunistas, Economia, Política, e ela tem essa pegada mais voltada para, principalmente para a questão política, né? Deixa eu só voltar rapidão aqui na Vida Simples, para ver como a questão do título e do logotipo tem a ver, né? Então é Vida Simples e o logotipo deles é super, mega simples. É uma fonte sem serif escrito Vida Simples. Tá? Então ele é bem de boas. O da Veja, daí é um pouco mais tipográfico e tal. Geral, mas para a maioria das publicações, esses mais tipográficos são comuns pro editorial, né? O da Capricho, tornar a adolescência a época mais incrível da vida de uma garota. Então, tô sugerindo ali mood, horóscopo, relacionamento e tal, esse tipo de pegada. E daí o logo, ó, tem toda essa pegada mais suave, ele nesse magenta mais rosa, essa pegada mais esse tipo de cor que se relaciona um pouco mais com a ideia do universo feminino. E é legal que é isso aqui, né? Tornar a adolescência a época mais incrível, uma época complicada, uma época cheia de problemas. Mas eles tentam resolver isso. Teria coisas pra gente fazer, mas como estamos com problema de conexão, eu vou passar para algumas atividades, tá? Mas eu vou terminar aqui. E o da Casa Cláudia, que eu acho bem bacana, que é ajudar o leitor a morar melhor. Ponto. Simples. Direto. Né? Sem muita história. Ajuda ele a morar melhor. Então, tem a ver com interiores, tem a ver com decoração, tem a ver com arquitetura. Pode ter alguma coisa de Feng Shui também, né? De iluminação, Então, ela tem a ver muito mais com a ideia de morar do que qualquer outra coisa. Então, de novo, né? Se não existir mais revista, eles continuam fazendo outras coisas. E nesse caso, eles podem até, a Casa Cláudia pode até, e como já acontece, ampliar para outros nichos, né? Como o objetivo é ajudar o leitor a morar melhor, eles podem ir para vídeo, eles podem ir para qualquer, só muda talvez a palavra leitor, né? Mas você vai para podcast, eles têm um prêmio de arquitetura também, então eles fazem uma série de coisas que não são necessariamente o dia a dia, tá?
Mas eu acho esse bem legal porque ele é bem direto e bem simples. Ajudar o leitor a morar melhor. Então, se você está ajudando o leitor a morar melhor, o conteúdo e o tipo de abordagem que está se propondo para o caso da Cláudia funciona. Então, esse é mais ou menos o conceito editorial. Deixa eu ver aqui. Então, eu vou passar vou passar as atividades. Eu vou passar as demandas por chat, tá? Então, eu vou desligar agora a gravação, que isso deve estar consumindo alguma banda também. E a gente vai trabalhar um pouquinho.